Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar mais uma meditação aqui no ITK. Me deem, por favor, um feedback em relação ao volume da música. Esses dias estou tentando acertar. Enquanto isso, nós vamos esperando até que todos possam entrar, até que todos possam se conectar. Muito bom. Que bom. Ótimo. Muito bem. Hoje, para esse nosso último encontro aqui, eu deixei um tema que apareceu na caixinha que vocês deram sugestões e que eu considero, aliás, um tema muito importante e especial, e por isso eu preferi fechar essa minha rodada aqui com esse tema. E, coincidência ou não, hoje eu tô aqui na casa dos meus pais, vocês podem ver, e pra mim isso tá extremamente relacionado ao que eu vou falar sobre esse tema. Tô aqui, talvez vocês reconheçam esse cantinho como o cantinho da Carla, né? Já famoso nas lives. Aqui era o meu quarto, na época que eu morava com os meus pais. E é um lugar que eu gosto muito. Enfim, passei 20 anos aqui nesse quarto. E toda vez que eu entro aqui, hoje eu não entro mais diariamente. Geralmente quando eu venho eu fico só lá no andar de baixo. É raro eu subir aqui pro segundo andar. E me traz um acolhimento, assim, sabe? Uma sensação muito, muito boa. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa nossa reflexão. O tema que a pessoa colocou, pediu, né, na caixinha, é a arte de viver. E eu, sinceramente, eu considero que viver é uma arte mesmo. Eu e o Bruno, nós gostamos muito de arte, nós valorizamos a arte. Já compartilhamos isso com vocês em alguns momentos. É algo que a gente realmente gosta de investir tempo, de investir conhecimento, enfim. E aí muitas vezes eu me questiono, por quê, né? E aí sinceramente, eu chego numa conclusão que a arte, ela traz sentido para a vida. E as diversas manifestações artísticas, né? E é óbvio que cada tipo de pessoa se conecta mais com um tipo ou outro de arte. E aí, até fazendo um link um pouco com tudo que a gente falou nesses dias, lá na quinta-feira, quando eu comecei, que eu contei a história desse meu cliente, que aos 53 descobriu um câncer, e o quanto que a doença, né, despertou um olhar dele para a vontade de viver, e o quanto que durante 53 anos da vida dele ele correu atrás de dinheiro. Eu muitas vezes, lógico, quando a gente vai de alguma forma gastar, eu vou colocar entre aspas, dinheiro, seja comprando uma obra de arte, seja indo a um musical, a um teatro, a uma peça, eu muitas vezes penso, mas será que vale a pena eu gastar esse dinheiro com o lazer?
em vez de, enfim, fazer um investimento, trazer alguma outra coisa que me gerasse mais dinheiro? E toda vez que eu me faço essa pergunta, sempre óbvio de um lugar muito responsável e com o pé no chão, o retorno que eu tenho é sempre muito positivo. Porque sempre que eu ou invisto em uma obra de arte, ou escuto uma peça, ou vou a um musical, é sempre algo que me preenche, que me traz uma sensação de estar vivo muito grande. E aí, por que eu falei que, coincidência ou não, hoje eu tô aqui na casa dos meus pais e tem muito a ver com essa questão da arte de viver pra mim. Não sei se dá pra ouvir, pra mim dá pra ouvir muito baixinho, eu acredito que na live não. Nesse momento minha mãe tá tocando piano, a gente tava jogando baralho, eu, Bruno, Júlia e minha avó, enquanto minha mãe toca piano, e meu pai lá do lado conversando e batendo papo com a gente, todo mundo reunido. Aí agora eu subi pra fazer meditação, minha mãe segue tocando piano, o Bruno tá fazendo o jantar, e daqui a pouco, quando terminar aqui, a gente vai jantar todo mundo junto. Esse movimento, esse caos que fica na casa, porque assim, aí tem as 3 cachorras, cachorra late, minha mãe toca piano, a gente conversa, fala do jogo. Essa bagunça, isso pra mim é a vida, é a arte de viver, entende? E que é a forma como cada um se identifica com as diferentes manifestações de arte, é a forma como cada um se identifica também com as diferentes formas de viver. O Bruno cozinhando, tá todo mundo chocado. O Bruno tá cozinhando um prato que pra gente mineiro é muito comum, chama mexidão ou mexido. A gente fez churrasco no almoço e o mexido, ele pega todas as carnes do churrasco e junta com arroz, feijão, queijo, vira uma delícia. A gente ama, a gente é assim, fissurado. Dia de churrasco, à noite tem que ter mexidão. Então o Bruno tá só realmente misturando todos os ingredientes. Mas o mexidão dele e o churrasco é a melhor coisa que existe. Ele cozinha nessas 2 coisas especificamente. O churrasco ele faz muito bem e o mexidão também. Enfim. Então, quando a gente olha para a arte de viver, eu considero uma bênção. Agora, qual é a bênção? Saber aproveitar de alguma forma todas as oportunidades. E a gente estava falando justamente isso aqui, hoje, todos nós. A gente fica muito feliz quando tá esse caos, por exemplo, em casa, todo mundo de pijama, largado, sem nenhum tipo de preocupação, tô arrumado, não tô arrumado. A gente adora. A gente ama receber as pessoas, os amigos, ou seja, a própria família, com toda a pompa e circunstância que muitas vezes a gente faz também. Sim. A gente ama ir viajar e tá numa viagem linda, maravilhosa? Sim. A gente ama os finais de semana que a gente tá trabalhando, seja no Leader Train, seja na expressão? Também. Então, desse lugar, tudo está bom. Mas aí o que me leva a pensar é, o que acontece pra gente estar neste lugar? O que acontece é que, de alguma forma, todos nós, isso sim é mérito nosso, de alguma forma, nós estamos conectados com aquilo que faz sentido pra gente. Seja em relação ao trabalho, seja em relação à família, seja em relação a todas as áreas da vida. Atividade física, lazer. E desse lugar, é óbvio, a gente consegue ter um resultado onde, se a gente trabalha, tá bom, se a gente tá no lazer, tá bom, se a gente tá recebendo amigos, tá bom, qualquer coisa tá bom. Agora, para isso, a gente precisa fazer este movimento interno de aqui primeiro estar bom. E isso é que vai trazer a sensação de vida, de plenitude. Eu muitas vezes me pego, eu até acho, falo assim, gente, será que eu sou doido? Eu saio andando de carro, ligo uma música, eu amo música, então assim, eu tomo banho ouvindo música, eu entro no carro, eu ligo a música, no momento que eu posso estar com música, eu estou com música. E várias vezes eu me pego entrando no carro, colocando uma música, e aí eu começo a cantar, e eu choro de emoção, mas eu choro de emoção, e aí eu falo assim, mas do que eu tô emocionado? E é só uma gratidão por estar vivo, por estar tendo aquela oportunidade, por poder sair da minha casa e ir para um lugar, enfim, seja o supermercado, seja ir pro escritório, para onde eu estiver indo, mas assim, eu me sinto literalmente grato. Isso é o viver. Só que aí eu quero trazer
já que de alguma forma sugerir esse tema, 2 pontos. Que são 2 pontos que estão... Hoje eu tenho esses 2 exemplos muito próximos a mim, que é a forma como cada um lida com a vida. E aqui a gente não tá para julgar certo ou errado, eu quero simplesmente trazer exemplos para vocês. Eu tenho uma pessoa próxima da família que tem a seguinte crença: caixão não tem gaveta. E tudo que ele ganha, ele gasta. Ele tem uma vida, assim, muito boa em relação a desejos, caprichos, porque literalmente tudo que ele ganha bem, tudo que ele ganha, ele gasta. Sem dó. Então, assim, é tudo em muita abundância, tudo com muita fartura. Teve, talvez uns 2, 3 anos, eu não me engano, teve uma situação de saúde grave. E aí ele precisou de dinheiro. Dinheiro esse que não tinha. Guardado, de imediato. E aí foi um caos. E aí eu tenho um segundo exemplo, já vou concluir, eu tenho um segundo exemplo também muito próximo, que ganha muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que não gasta absolutamente nada. Vive literalmente lá quando ele começou não era faixa na miséria, mas vive muito, muito, muito assim, só com o necessário. Não gasta dinheiro pra absolutamente nada. E poderia fazer muita coisa, mas assim, anda num carro super simples, não viaja, não compra comida de alguma forma assim que tá com vontade de comer, mas que considere excedente ou desnecessário. Não se permite absolutamente nada. E aí eu me pergunto, o que é o viver para cada uma dessas pessoas? E aí é o ponto que eu quero colocar pra gente encerrar aqui. Porque o cuidado que a gente tem que ter é... Exato, são extremos, como vocês estão falando. Mas a questão é, eu não sei o que pra cada um é viver. De repente, pra um viver é gastar tudo que ganha. E tá tudo certo. Existe uma consequência desse ato? Existe. Pro outro, talvez é trabalhar e juntar e entrar na conta do banco e ver aquele monte de dinheiro e tá feliz de estar vendo aquilo. Agora, quem tá vivendo? Os dois. O que eu, Rafael, considero o correto? Um caminho no meio. Porque dentro do que eu acredito, não adianta você gastar tudo que você tem e não adianta você não gastar nada do que você tem. Eu sim considero que é necessário um caminho de equilíbrio onde você, com responsabilidade, viva o dia realmente como se fosse o último, aproveitando todas as pessoas, aproveitando as oportunidades, mas com a consciência de que você precisa sim se preocupar com os anos que virão, com a velhice. Dentro da mentoria do Extraordinariamente, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Agora, essa é a minha visão. Isso é o que eu considero o caminho correto. Isso é o que eu, Bruno, praticamos, por exemplo. Agora, essas duas pessoas talvez considerem esse nosso jeito de viver totalmente errado. E eles estão certos também. Porque dentro das crenças, dentro dos princípios e dentro dos valores deles, o que eles fazem é o que está certo. Senão é óbvio que eles fariam diferente. Então, o que é que eu encerro essa nossa semana falando? Porque eu falei muito isso todos os dias. Às vezes parece que quando a gente olha para o autoconhecimento é tudo muito genérico, é tudo extremamente generalizado. Mas o ponto é, a gente não sabe o que cada pessoa tem internamente para fazer o que faz. Agora, um ponto é independente do que cada um acredita. As consequências das próprias atitudes. Porque pode chegar no fim da vida, e esse primeiro exemplo que eu dei, precisar de dinheiro como já precisou e não ter um dinheiro necessário. Da mesma forma que pode chegar no final da vida desse segundo exemplo que eu dei e ter a sensação extrema de que poderia ter aproveitado muito mais e não aproveitou.
Se eu estou consciente das possíveis consequências que pode esta ação que eu tenho hoje me gerar, seja amanhã ou seja daqui a 20 anos, faça. E faça feliz. Agora, se conecte com aquilo que te faz bem. Não importa o quê. Só pra encerrar, eu tô falando demais hoje. Mas eu ouvi uma pessoa, eu gosto muito dessas questões de mesa posta, de formalidades, né? Etiqueta em si. E eu ouvi uma professora de etiqueta esses dias, que ela falando assim, não existe certo ou errado naquilo que você vai comer. Alguém perguntou pra ela se era correto comer, sei lá, era uma comida assim, mais simples. E aí ela falou assim, não existe certo ou errado você comer. Você come aquilo que você quer. O que faz ser correto ou não é a forma como você come, e não o que você está comendo. E aí ela deu um exemplo. Você pode comer arroz e feijão de uma forma extremamente elegante, como você pode comer caviar de uma forma extremamente deselegante. Porque a questão não é aquilo que você está comendo, e sim o como você faz. Isso é para tudo na nossa vida. Para a gente ser feliz, para a gente viver de uma forma leve, alegre, conectado, não é o que você tem, não é o que você faz, mas é o como você faz. Entende? E mais uma vez, por isso a gente precisa estar conectado aqui, voltado para cá. Ok? Me excedi no meu tempo. Dito tudo isso, nós vamos para a nossa meditação. Como eu me alonguei demais aqui na reflexão, eu vou propor hoje uma meditação muito curta, que é a meditação da mente serena. Rápida, extremamente eficaz, para a gente poder iniciar essa próxima semana, que se inicia agora amanhã, segunda-feira, tranquilos e conectados, ok? Então, mantenha a coluna ereta, queixo alinhado. Se for confortável para você, feche os olhos. Inspire bem profundo pelo nariz. Solte pela boca. Mantenha um ritmo de respiração confortável e adequado para você neste momento. E assim, imagine, visualize e sinta a chama de uma vela bem na linha do seu olhar. E mantendo a sua respiração, leve todo o seu foco, toda a sua concentração para a chama desta vela. Fixe o seu olhar na chama desta vela. E assim perceba as cores, a intensidade, a luminosidade desta chama. Desta maneira, imagine, visualize e sinta esta chama caminhando em sua direção, se aproximando, e ela passa entre as suas sobrancelhas e chega bem ao meio e ao centro do seu cérebro. E no meio e no centro do seu cérebro, imagine, visualize e sinta essa chama se expandindo, crescendo e iluminando.
a partir do centro do seu cérebro. Imagine, visualize e sinta essa chama se expandir, esta chama crescer. Reconheça o seu estado interno. Reconheça a tranquilidade. E assim, no seu ritmo, no seu tempo, vá abrindo os olhos, voltando para o aqui e o agora. Gratidão pela presença de cada um. Uma ótima semana para todos. Me despeço aqui de vocês. E amanhã a Carla inicia aqui com vocês. E em breve nós estamos juntos novamente. Boa semana, bom resto de domingo e até. Gratidão.